Hoje estamos dando início ao projeto O Ontem e o Agora, curso de capacitação e aperfeiçoamento em teatro. Essa abertura se compõe de uma série de 3 palestras. Nesta que estamos transmitindo hoje e na outra, no dia 10 de outubro, eu abordarei aspectos históricos do teatro em nosso país, com enfoque em acontecimentos que têm uma estreita ligação com a cidade de Niterói. E no dia 9 de outubro, uma palestra ligada à contemporaneidade, na qual o cenógrafo e figurinista Ney Madeira irá compartilhar sua experiência criativa em seus recentes e premiados espetáculos de teatro musical. A partir do dia 22 de outubro e até dezembro, realizaremos 4 oficinas online com especialistas em direção teatral, interpretação, cenografia e figurino e elaboração de projetos culturais em teatro. As inscrições para essas oficinas já estão abertas. Vocês podem encontrar maiores informações em nossas redes sociais. Todas as atividades do projeto Ontem e Agora, inclusive as oficinas, são inteiramente gratuitas. Esse projeto foi aprovado em chamada pública da Secretaria Municipal das Culturas e da Fundação de Arte de Niterói. A previsão anterior nossa era para iniciar esse projeto em abril, mas com a pandemia nós tivemos que suspender e fizemos uma adaptação para realizá-lo de forma virtual. Estamos gravando essa palestra aqui no Teatro Municipal de Niterói, Teatro Municipal João Caetano, com a equipe reduzida ao mínimo necessário e seguindo todos os protocolos de segurança sanitária no combate à Covid-19. Logo ao término da exibição desta palestra, eu entraria ao vivo de minha casa para interagirmos com a participação de vocês nos comentários. O que nos moveu a realizar esse projeto? A gente percebe um grande movimento recente do teatro local aqui na cidade, né? E essa movimentação, esse crescimento em quantidade e em qualidade tem acontecido devido a uma organização crescente dos vários movimentos e agentes teatrais da cidade. Por isso nos últimos 10 ou 15 anos aproximadamente, a gente percebe esse fluxo de crescimento e de organização do setor. Isso se deu através de algumas instituições e alguns entes, né? O Fórum de Teatro Niterói, a reativação da ATACEM, Associação dos Trabalhadores de Artes Cênicas de Niterói, o Festival Niterói em Cena, idealizado e realizado pelo Fábio Fortes, que é um ponto de encontro, de intercâmbio criativo entre vários atores e novos grupos se formam a partir daí. O Conselho Municipal de Políticas Culturais da cidade, que eu tive a honra de presidir na gestão 2013-2015, quando conseguimos construir a Lei do Sistema Municipal de Cultura, que foi um marco regulatório, um marco legal para que todas as atitudes, todos os projetos de política cultural começassem a ser implantados. E isso aconteceu graças a um grande empenho de um conjunto do Legislativo Municipal, do Executivo e também com esses setores que representam a sociedade civil no campo do teatro e do circo. E vale destacar, dentro do Conselho, a atuação persistente de todos os membros da Câmara Setorial de Teatro e Circo, desde a sua criação. Nesse contexto em que muito tem sido conquistado, mas também há muito ainda para avançar, para o desenvolvimento do fazer teatral e circense em Niterói, torna-se importante investir no conhecimento, através da formação técnica e artística. É fundamental também refletirmos sobre a nossa história, olhar para o ontem para construir o agora e garantirmos o amanhã. Foram estes princípios, percepções e objetivos que levaram a Ofício Produções e o NEPAC a organizar este projeto, que reúne profissionais altamente qualificados e reconhecidos para compartilhar seu conhecimento e sua experiência, como estímulo ao aprimoramento coletivo. Após essa extensa, porém necessária introdução, entramos no primeiro tema da palestra de hoje. A vinculação entre um marco histórico da Fundação de Niterói e um marco inicial do teatro chamado nacional. História do teatro brasileiro, é importante contextualizar, quando vai falar de teatro brasileiro, algumas questões, né? Primeiro, que tipo de teatro?
Costuma-se dizer que o teatro, de modo geral, nasceu na Grécia, né? Mas ao se falar assim, ao se considerar isso, a gente está desconsiderando todo um teatro que aconteceu anterior ao teatro grego. E a saída para esse tipo de barreira é a questão de falar que na Grécia nasceu o teatro ocidental. De qualquer maneira, no Brasil acontece a mesma coisa. Se a gente vai começar a falar de um marco inicial do teatro, a gente está de cara, considerando a visão hoje em dia da cultura como um modo mais amplo, a gente está de cara desconsiderando as formas dramáticas dos povos originários que aqui já estavam, né? Mas tirando de parte essa questão, vamos entender o teatro no sentido eurocêntrico, né? Que é o que inclusive nos garante alguns documentos e formas de pesquisa para falar sobre ele. Então, quando falamos aqui de teatro brasileiro, caímos também num outro problema, que é a noção do Brasil. O que é nação nesse sentido, né? Se estamos falando do período colonial, século XVI, não se pode falar ainda numa nação. Era uma colônia, era um território explorado pela metrópole. Só em meados do século XVI é que a colonização começou a se efetivar. Então, não há um conceito de nação ainda, e vai demorar muito esse conceito a ser elaborado. Então, quando o Brasil realmente se constitui como nação e constitui um teatro, portanto, nacional? Nesse sentido, nesse período que a gente vai abordar inicialmente, que é o teatro catequético, jesuítico, a gente tem que falar sobre teatro no Brasil, ou talvez melhor ainda, teatro em terras brasílicas, né? E reforçando que é uma abordagem em cima das fontes que nós dispomos e que são fontes com um olhar eurocêntrico. Os estudos atuais da questão da teatralidade estão levando em conta as performances, toda uma ampla gama de possibilidades dramáticas que não estão mais tão vinculados ao senso estrito de teatro enquanto arte profissional, vamos dizer assim. Mas nesse campo aqui, na nossa abordagem de hoje, estamos assumindo esse olhar eurocêntrico, que é o que tem as fontes da nossa pesquisa. E também é importante destacar que nós não vamos aqui tratar dessas questões que estão muito misturadas, as questões culturais, né, históricas e religiosas, assim como na Grécia também o teatro nasceu de fenômenos religiosos, e aqui no Brasil também, e assim o renascimento do teatro na Europa, a retomada do teatro na Europa no final da Idade Média. Há sempre essa fusão entre a teatralidade e a religiosidade. Mas é importante destacar aqui que nós vamos ter um ponto de vista histórico e estético, não nos envolvendo com as questões específicas religiosas e da fé. Nosso objeto nessa primeira vinculação entre Niterói e o teatro no Brasil, ou teatro em terras brasílicas, é a capela do Morro de São Lourenço, onde hoje está a Igreja de São Lourenço, marco histórico da fundação da nossa cidade. O estudo do teatro jesuítico, entretanto, deixa entrever uns aspectos culturais das populações nativas que eram o alvo da catequese. E a obra de José de Anchieta, por entre toda a opressão de um aculturamento explícito e devastador, ele revela a articulação com essa cultura dos povos originários em seus costumes, sua corporeidade, musicalidade e dramaticidade espontâneas. A Companhia de Jesus, ordem criada por Inácio de Loyola, na Espanha, e oficializada em 1540, faz parte do enfrentamento da Igreja Católica à reforma protestante que se operava na Europa. Era, portanto, um dos fortes instrumentos da contra-reforma, que se associa às principais monarquias europeias, notadamente na Península Ibérica. Essa associação ocorre para ampliar os seus movimentos de expansão e de afirmação política, aproveitando as recentes descobertas de além-mar. Descobriu-se então que a Terra não era limitada àquele pedaço entre a Europa e a Ásia, e descobriu-se nesse momento também que a Terra não era plana, ela é redonda, até hoje. Junto com os colonizadores e representantes do Império que vinham em busca de riquezas, os jesuítas vinham como doutrinadores. Eles eram também instrumentos de domínio
através da imposição da fé. A transformação de hábitos e costumes tinha também uma finalidade de neutralização, associando valores cristãos à mitologia indígena. Desses jesuítas destacam-se 2 nomes, para resumir aqui na nossa pequena palestra. Padre Manuel da Nóbrega, que era o líder provincial dos jesuítas, ele conduziu a criação de diversas escolas de ler e escrever nas principais províncias: Pernambuco, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Vicente e São Paulo. Nessas escolas de ler e escrever, utilizava-se como ferramenta didática o teatro, a representação teatral. E um dos primeiros, os mais importantes criadores dessa forma de ensino através do teatro era o padre José de Anchieta, que é o nosso principal personagem. Ele nasceu em 1534 nas Ilhas Canárias, na Espanha, e morreu em 1597 na província do Espírito Santo, na aldeia de Heritiba, que é hoje a cidade que leva o seu nome, Anchieta. Nesse período foram escritas, pelo que se tem notícia, 25 peças jesuíticas. Dessas foram conservados 8 textos, sendo todos consagrados a um único autor, José de Anchieta. Essa permanência desses textos tem uma explicação também. A gente sabe que a história se corrói com as traças e com o tempo, né? Os historiadores correm atrás do tempo para preservar os documentos. Imagina esse período de uma época colonial, de um lugar completamente inóspito, como seria a conservação de tais documentos. Isso só ocorreu no caso desses textos porque 130 anos depois estava sendo instaurado em Roma um processo de beatificação de Anchieta. E esses textos foram alguns dos documentos que foram anexados a esse processo de beatificação. E graças a isso esses textos foram resguardados. Dessas 8 peças que restaram, nós vamos nos concentrar no alto representado na festa de São Lourenço. Esse é o texto que é objeto da nossa discussão de hoje. A data discutível deles é entre 1583 e 1586. Alguns autores divergem para um e outro ano. Ele foi encenado, representado na parte externa da capela de São Lourenço, no morro que leva o mesmo nome. A peça foi encomendada para essa ocasião em que o cacique Araribóia, chefe da tribo dos Temiminós, recebeu essa sesmaria, esse pedaço de terra, para ali fundar um aldeamento. Isso foi um prêmio por sua colaboração combativa junto aos portugueses na expulsão dos invasores franceses alguns anos antes na Baía de Guanabara. Esse detalhe histórico é importante porque ele tem muito a ver com a história da peça, com a trama da peça, né? Essa peça foi escrita, como era comum nos teatros jesuíticos, em 3 idiomas: português, castelhano e tupi. Em algumas dessas peças que restaram, não se insere o tupi. Nesse caso, o fato de ter muita ênfase na língua tupi, a língua dos índios, significa que o alvo principal desse tipo de encenação eram os indígenas dessa aldeia de São Lourenço. E sendo direcionado ao público indígena, é interessante porque não só eles eram público, mas eles eram também participantes. E isso tem a ver com uma tradição medieval em que as festas teatrais, os eventos teatrais, não faziam muita distinção entre atores ou participantes e público, porque não havia uma relação profissional com esse tipo de exercício. Era um evento festivo, era como se fosse o carnaval, onde no carnaval, no desfile da escola de samba, a gente tem a separação entre o que é atuante e o que é público. Muitas vezes eu estou na plateia assistindo uma escola passada, daqui a pouco eu vou entrar e eu vou ser o sambista desfilando ali, né? A mesma coisa acontece aqui, há uma fusão nisso e isso caracteriza o evento cívico religioso mais do que um evento artístico. Essa autoria do Anchieta, que é muito reforçada por esse processo canônico, que reunia essas peças como documento, ela é colocada em dúvida por alguns autores.
Tá? Alguns deles atribuem a autoria desse texto ao padre Manuel do Couto. A grande estudiosa da obra do Anchieta e uma das primeiras editoras e tradutoras da parte tupi foi a doutora Maria de Lourdes de Paula Martins. Ela argumenta contra essa tese, argumenta que a eventual participação desse padre Manuel do Couto pode ter acontecido, mas estritamente na parte escrita em português. E aí ela contabiliza que dos 1.493 versos da obra, talvez 40 possam ter sido feitos com essa colaboração. Então isso não invalida a definição de autoria para José de Anchieta. A conservação desse texto, como falei, se deve justamente ao fato de que ele fez parte de um processo canônico, só que 130 anos depois de sua morte. Então isso também coloca em dúvida essa verdade absoluta quanto a essa autoria. Bom, o foco dessa obra, quando Anchieta escreve por encomenda de um evento cívico-religioso, não é o foco artístico, é um foco religioso, um foco de pregação, aproveitamento daquele momento para se fazer uma pregação religiosa. Anchieta dominava bem o diálogo, mas ele não se ocupava das convenções da dramaturgia da época ou mesmo de período anterior. Ele tinha cultura para isso, inclusive dominava muito bem o recurso do diálogo e era um exímio poeta. Fora a obra dramatúrgica dele, existem vários exemplos de poesias belíssimas, de cunho religioso, mas que são uma literatura fortíssima desse período. Essa habilidade poética sobressai no texto, que todo ele é escrito em versos. A estrutura desse texto ela é muito dispersa. Ela não seguia pelas chamadas 3 unidades, né? São as unidades de ação, de tempo e de lugar. Isso também é uma característica do estilo medieval, porque como no teatro medieval ainda não havia a retomada daquele conhecimento clássico do teatro greco-romano, em que essas noções aristotélicas, né, trazidas por Aristóteles na sua poética, definem como seria a narrativa dramática, dividida em começo, meio e fim, com uma unidade de ação, uma unidade de tempo, no período de 24 horas, ou uma unidade de espaço. Isso tudo nessa obra não existe, como de resto não existiu em maior parte do teatro medieval. Bom, uma das características dispersivas dessa obra também é o fato de ela possuir 15 personagens absolutamente disparatados, nada a ver um com o outro. E uma massa enorme de figurantes em que aí se aproveitavam exatamente os indígenas, os populares daquela região como atuantes. Só que o caos desse tema ele se organiza a partir de uma estrutura simples, a formação de 2 grupos, um contra a igreja e outro a favor. E aí se estabelece aquele elemento básico de qualquer teatro clássico aristotélico, que é o conflito. E esse conflito se delineia bem nessas 2 forças, as que são contra a igreja e as que são a favor. É muito interessante notar que o Anchieta, apesar do foco religioso e catequético, ele é muito habilidoso em dar valor à outra parte, que é uma habilidade dramatúrgica, não é? Ele reconhece a autonomia do seu personagem que se opõe à sua tese, né? E a gente vai ver isso daqui a pouco em alguns exemplos. Outros personagens dessa galeria de tipos estranhos. Os santos mártires, São Lourenço, que era o dono da festa, que é o padroeiro daquela aldeia, e São Sebastião, padroeiro do Rio de Janeiro. Essa vinculação se refere à união entre as forças do Rio de Janeiro e os índios da chamada Banda de Além, como era conhecido desse lado de cá da Baía de Guanabara, no combate e na expulsão dos invasores franceses, lideradas por Araribóia e sua tribo de Temiminóis. Então, a união entre Rio de Janeiro, as forças do Rio de Janeiro e as forças indígenas daqui da Banda de Além, são aqui representados na peça exatamente por seus santos padroeiros, São Sebastião e São Lourenço. É curioso também que São Sebastião ele é um mártir que foi flechado e São Lourenço é um mártir que morreu assado numa grelha.
O Décio de Almeida Prado, que é uma das fontes que a gente pesquisou e que é um dos autores que mais se debruça sobre esse período, num livro chamado De Anchieta a Alencar, ele faz uma observação curiosa sobre esse aspecto, que ele diz que para aqueles índios daquele período, essas mortes, flechada e assado na grelha, não seriam surpreendentes nem impactantes, né? Visto que eles andavam armados de flecha e eles tinham ainda hábitos antropofágicos. Outros elementos que entram nessa peça são os personagens Guaixará e Amberê. São referências a antigos chefes tamoios que existiram e que lutaram ao lado dos franceses nos anos de 1566 e 1567. Então, esses chefes tamoios, os nomes deles são trazidos como personagens, mas na peça eles são colocados como demônios. Então, aí associa-se a rivalidade dos portugueses e dos franceses, nessa recém-vitória que aconteceu anos antes, em que ali estava se exaltando a figura do Araribóia como um grande aliado nessa vitória, e também ressalta-se a condenação dos hábitos pagãos, os hábitos indígenas que a igreja quer combater para fazer uma mudança, uma transformação daqueles hábitos em hábitos cristãos, para efetivamente catequizar e aculturar aquela tribo. O outro demônio, que chama Saravaia, ele serve a Guaxará como mensageiro. Então você vê que é um grupo de personagens muito exóticos e muito diferenciados, e que ainda entram outros elementos. Um anjo, o temor de Deus e o amor de Deus. O anjo participar de uma encenação era algo típico como personagem do teatro medieval, né? Dos mistérios medievais. E também essas figuras abstratas, o temor de Deus, o amor de Deus, eram exemplos aqui das moralidades medievais, que era uma forma de teatro durante a Idade Média em que havia figuras abstratas, a bondade, a fé, a esperança. Isso são as moralidades que influenciam o tipo de escrita do Anchieta nessa obra. Para a gente entender mais ou menos a historinha, eu vou resumir aqui o tema da peça, como o próprio Valmir Ayala coloca na sua adaptação desse texto, que é o que eu estou utilizando como referência. Após a cena do martírio de São Lourenço, Guaixará chama Amberê e Saravaia para o ajudarem a perverter a aldeia. São Lourenço a defende, São Sebastião prende os demônios. Um anjo manda os demônios sufocarem Décio e Valeriano. Décio e Valeriano são os outros personagens que eu não cheguei a citar. Eles são imperadores romanos dos primeiros tempos do cristianismo, dos primeiros séculos. Então, como eles eram inimigos originais do cristianismo, foram responsáveis pelo martírio de vários dos santos da Igreja Católica, eles aqui nessa peça também são alvo de uma vingança. E essa vingança ela não é feita pelo anjo, por um representante divino. Ela é delegada a esses demônios que são representados aqui na forma indígena, que servem então de instrumento de vingança divina. Isso é uma estrutura também muito comum dos escritos medievais, dos escritos religiosos de modo geral, e a própria ideia do mal representada na figura de Lúcifer é sempre tratada, mesmo teologicamente, como um elemento da justiça divina, não é? Então, o anjo manda esses demônios ou indígenas sufocarem Décio e Valeriano como vingança divina. O calor que se desprende de Amberê abrasa os imperadores que suplicam a morte. O anjo, o temor de Deus e o amor de Deus, então, aconselham a caridade, a contrição e a confiança em São Lourenço. Faz-se o enterro do santo, a representação se conclui com meninos índios dançando. Esse encerramento festivo, com geralmente 12 meninos índios, geralmente nus, dançando, era um encerramento típico desses eventos cívicos religiosos do teatro jesuítico. Há algumas curiosidades desse texto que era interessante a gente destacar, porque toda essa estrutura que eu estou narrando aqui, embora bastante simples
embora talvez não se configurando como uma forma dramática inteira e que possa ter uma consequência na evolução do teatro brasileiro, mas tem curiosidades na própria relação do texto com a sua representação pelos indígenas, inclusive, e com a sua comunicação com aquele público-alvo. Alguns detalhes aí que eu queria destacar, e já recorrendo aqui diretamente ao texto, a associação dos maus hábitos indígenas às figuras dos demônios. Olha a habilidade de domínio catequético do Anchieta. O Guaixará, que é um dos demônios, fala assim: esta virtude estrangeira me irrita sobremaneira. Quem a teria trazido com seus hábitos polidos, estragando a terra inteira? É o demônio, representado por um indígena, falando contra o hábito que os padres querem impor, né? E mais à frente ele fala: meu sistema é o bem viver, que não seja constrangido o prazer, nem abolido. Quero as tabas acender com meu fogo preferido. Boa medida é beber, cauim até vomitar. Isto é jeito de gozar a vida, se recomenda a quem queira aproveitar. Cauim é a bebida típica dos indígenas, né? Que é a mandioca mastigada e fermentada, né? Era um dos hábitos que a igreja queria combater, por causa da bebedeira, né? A moçada beberrona trago bem conceituada, valente é quem se embriaga e todo o cauim entorna, e a luta então se consagra. Que bom costume é bailar, adornar-se, andar pintado, tingir penas, empenado, fumar e curandeirar, andar de negro pintado, andar matando de fúria, amancebar-se, comer um ao outro e ainda ser espião, prender tapuia, desonesto a honra perder. Aí há manifesto pelo próprio Anchieta, mas colocado na boca de um representante demoníaco, a questão da corporeidade, né? Da sensualidade que era combatida pelo domínio cristão. Outro ponto, além dessa associação aos maus hábitos, é a resistência dos temiminóis, da tribo de Araribóia, que se aliam aos padres e ao governo português no combate aos franceses. Está aqui num trecho bem curtinho que eu vou ler para vocês. Todos os tamoios foram jazer queimando no inferno. Está fazendo referência aí exatamente à expulsão dos franceses e ao combate aos tamoios que eram aliados dos franceses. Todos os tamoios foram jazer queimando no inferno, mas há alguns que ao Padre Eterno, fiéis, nesta aldeia moram, livres do nosso caderno. Estes maus temiminóis nosso trabalho destroem. Então reforça-se aí a oposição entre os índios daquela aldeia de São Lourenço, que já estavam sendo aculturados, com aqueles índios rebeldes que tinham se associado aos invasores inimigos. Outro aspecto aí muito curioso, e aí já em termos formais da linguagem teatral, é a brincadeira exatamente com a noção do tempo, com a falta de unidade do tempo. Guaixará manda o seu assistente, o Saravia, ir para a aldeia e fazer perder os aldeões, né? Fazer perder os índios pelo pecado. E aí manda assim: anda logo, vai ligeiro. Saravia fala: como um raio correrei, sai. Guaixará passeia com outro demônio, com a Imbiré, e enquanto passeia ele diz: demos um curto passeio, quando volte o mensageiro, a aldeia destroçarei. Nisso volta a Saravia, e o Imbiré diz: danado, voltou voando. E o Guaixará reforça: demorou menos que um raio, foste mesmo, Saravia? E Saravia responde: fui. Já estão comemorando os índios nossa vitória. Então vê como nesse salto há uma quebra temporal aí mágica, né? E que esse tipo de dramaturgia mais alegórica permite. E isso também é colocado certamente com um elemento cômico junto aos espectadores. Os espectadores se divertem com esse tipo de brincadeira entre o teatro e a realidade. Outro aspecto interessante aí é a questão da inversão dos idiomas. A gente já falou que são 3 idiomas que estão misturados nessa redação desse texto, né? E aí, nesse trecho, o diabo, a Imbirê,
Agora eles já foram dominados por Sebastião, por São Sebastião, e eles estão indo naquela missão de punir os imperadores romanos, Décio e Valeriano. Nisso, ele, para poder dialogar com Valeriano, o Imbirê resolve falar em castelhano, como uma espécie de habilidade diplomática. Olha esse trecho. Ó castelhano, bom castelhano parece, estou bem alegre, mano, que espanhol seja o profano que no meu fogo padece. Vou fingir-me castelhano e usar de diplomacia, com Décio e Valeriano, porque o espanhol ufano sempre guarda cortesia. Então é uma brincadeira com a própria mistura do idioma. E diga-se de passagem que Décio e Valeriano, sendo imperadores romanos, falavam em sua época latim. Então há uma grande mistura de brincadeira com idiomas, né? E no outro ponto, o próprio Imbirê ironiza o imperador Valeriano, porque o Valeriano resolve falar em língua tupi. Então ele ironiza quando o Valeriano fala ai de mim, aqui está traduzido, mas ele fala em língua indígena, né? E aí o Imbirê fala, vieste do Paraguai, que falais em Carijó, sei todas as línguas de cor. Então é uma brincadeira que certamente diverte o público em meio a uma mensagem séria. Essa mensagem séria, ela é deixada mais ao final, né? Depois que todos esses conflitos já são resolvidos, aparecem o temor de Deus e o anjo de Deus e vai fazer a sua pregação, que aí entra a parte mais moral e mais religiosa. Bom, então nós vimos com isso a importância desse texto como um marco inicial da teatralidade brasileira em terras brasílicas e também o fato de ele ter sido encenado aqui na nossa cidade, no marco histórico de Niterói. Com isso, é um texto que volta e meia, alguns grupos de teatro em vários períodos tentam montá-lo. Há sempre um projeto ou proposto pelo poder público ou pelos próprios atores de teatro de Niterói. Há um desejo oculto, né, e sempre recorrente de se encenar esse texto pelo seu valor histórico. E sempre difícil. Uma das dificuldades, além do número enorme de participantes, o que imporia um investimento considerável, existe também a dificuldade da própria forma dramatúrgica, a própria dificuldade de decifrar esse texto e ainda uma outra, que é pelo aspecto contemporâneo dessas relações interculturais que estão colocadas aí. A questão da doutrinação, da fé, né, do aculturamento, a questão do apagamento das identidades indígenas. Então imagina nesse contexto que a gente está hoje, de discussão, né, da permanência, da preservação dos nossos povos originários, se a gente traz uma encenação como essa, é preciso um trabalho enorme de ressignificação dessa obra para que ela não soe algo completamente desconectada de uma cultura da nossa atualidade, de um pensamento, inclusive político e social dos nossos dias. Isso também se assoma como uma dificuldade para uma encenação contemporânea. Mas nesses estudos que eu fiz para organizar essa palestra, eu percebi que isso é possível driblar essas questões pelo aspecto exatamente da interculturalidade, né? Da conexão entre esses saberes e também pelo aspecto de que é um referencial histórico que é importante reforçar, né? O fato de mostrar o que aconteceu não quer dizer uma defesa de que isso aconteça. Ao contrário, pode ser um reforço, um alerta pela preservação, pela luta quanto às causas indígenas e étnicas de um modo geral. Bom, nós vimos que nesse texto há um pretexto para uma pregação religiosa que parte de um argumento político, um argumento histórico, que foi o confronto entre portugueses e invasores franceses na Baía de Guanabara, em que, por conta de sua atuação, esse texto marca uma premiação de Araribóia, fundando então essa aldeia de São Lourenço, que é o marco de fundação da cidade do que viria depois a ser Niterói. Lembrando que Niterói
tem o significado na língua indígena de água escondida, porque tem a ver com essa baía dentro aqui, recuada, não é? Uns podem dizer que se Araribóia e os portugueses não tivessem vencido os franceses, nós hoje estaríamos falando francês. E nas terras do Recife ainda se falaria o holandês, como por muito tempo dominou lá por causa das invasões holandesas. Eu prefiro ficar com a lembrança do Décio de Almeida Prado, nosso teatrólogo, que foi nossa principal fonte aqui, quanto à provocação do modernista Oswald de Andrade, que diz assim: teria sido melhor se, em vez do português ter vestido o índio é que tivesse despido o português. Dando um salto temporal, saindo do século XVI e indo direto para o século XIX, nós vamos entrando então no segundo tema dessa palestra. Ressaltando, entretanto, que o fato de não só essa palestra estar dando esse salto temporal, mas os próprios registros historiográficos sobre o teatro nesse ínterim, são escassos também de registros das atividades teatrais. Existiram, mas de modo muito escasso, nos séculos XVII, XVIII, entre um período e outro que nós estamos abordando. Isso também reforça o fato de que aquela dramaturgia jesuítica não foi estruturalmente forte em termos de estéticos, em termos de prática, para se desenvolver numa evolução do teatro nos anos posteriores e nos séculos posteriores. Então, a gente entra agora no século XIX, em que logo o início do século XIX é marcado na Europa pelas guerras napoleônicas, né? E que com isso a corte portuguesa, como a gente sabe, vem para o Brasil em 1808, Dom João e toda a corte portuguesa. É fato que no século anterior, século XVIII, os vice-reis, na intenção de trazer um pouco dos ares europeus para o Brasil, foram muito atuantes na construção Brasil afora de casas de ópera. A gente tem uma casa de ópera em Ouro Preto, que é uma das mais antigos, um dos teatros mais antigos da América Latina, ainda em atividade, e naquele período do século XVIII, portanto, nos anos 1700, espalharam-se casas de ópera por todos os cantos habitados e centrais, né, de atividade comercial no Brasil. No entanto, quando Dom João VI vem para o Brasil, quando a corte portuguesa vem para o Brasil em 1808, é que o próprio príncipe regente, Dom João, que ainda não era o rei, ele, em 1810, ele publica um decreto em que ele diz que se faça construir nestas terras, na corte do Rio de Janeiro, um teatro decente para fazer jus à minha presença, a presença imperial, a presença do príncipe regente nesta região. Então aí há um investimento de uma construção de um teatro que vai ser o teatro chamado Teatro São João, no Rio de Janeiro. Obviamente é Teatro São João em homenagem ao próprio rei, ao próprio príncipe regente Dom João. Esse teatro é o que hoje está lá na Praça Tiradentes, é o Teatro João Caetano, mas o Teatro João Caetano do Rio. Então, inicialmente, ele se chama Teatro Imperial São João. O que ocupa esse teatro nesse período, a partir de sua construção, são praticamente as companhias portuguesas, que ficam indo e vindo, né, principalmente as companhias portuguesas, mas europeias de modo geral, que vêm para a corte brasileira, né, a corte portuguesa no Brasil, para suas apresentações. Não havia uma manifestação teatral genuinamente brasileira, então também aí não se pode falar ainda, até aí, de um teatro nacional. Ocorre que em 1822, quando Dom Pedro declara a independência do Brasil em relação a Portugal, esse Teatro São João
ele é transformado em homenagem a essa afirmação política de Pedro I, ele é transformado em Teatro São Pedro de Alcântara. E ali se representa uma peça, também por uma companhia portuguesa, mesclada com atores portugueses que já estavam por aqui e eventualmente poucos atores brasileiros, que é uma peça chamada O Príncipe Amante da Liberdade ou A Independência da Escócia. A Independência da Escócia, ou seja, é uma peça europeia que não tem nada a ver com a realidade brasileira, portanto não é um tema nacional, mas que é adaptado por esse aspecto da independência, por esse aspecto de um príncipe amante da liberdade, que é um título que foi criado para se adequar à homenagem ao Dom Pedro I. Essa peça ela é encenada por esse sentido de homenagem política, né? Daí, de 1822 até 1829, há uma tentativa de trazer para o Brasil, se criar aqui no Brasil, uma companhia permanente. Mas não se pensa em fazer isso estimulando o teatro daqui, o Teatro Nacional. Dom Pedro I resolve mandar trazer de Portugal uma grande companhia portuguesa, mas não mais para fazer uma temporada, e sim para permanecer no Brasil. Então ele traz a companhia da grande atriz portuguesa Ludovina Soares da Costa, para permanecer aqui, mesclando-se com atores nacionais, atores brasileiros e também com os velhos atores portugueses que ainda estavam por aqui. Inclusive um ator português de uma trajetória muito longa, desde o século anterior, em atividades amadoras, que era o Vítor Porfírio Borja, que é um nome que vai aparecer muito constantemente ainda no século anterior, nas poucas representações dramáticas que se tem notícia. Essa companhia, ela inclui também alguns atores brasileiros, né, não portugueses. Entre eles está João Caetano dos Santos, que é um jovem ator nascido em Itaboraí, e lá em Itaboraí é que ele começou a sua atividade amadora, sua atividade teatral amadora. Nessa companhia nessa companhia da Ludovina Soares, está também uma bailarina chamada Estela Sesefreda, que vem a ser depois, em pouco tempo, a esposa de João Caetano e virá a ser a primeira dama de sua companhia teatral. Feita a independência, a situação política se acentua. Há uma turbulência política muito forte nessa década de 1822 até 1830 e poucos. Inclusive com várias revoltas abafadas pelo Império. Essa tensão política ela se manifesta na oposição de dois grupos, né? De duas correntes de pensamento da época. Uma que prega um retorno um retrocesso ao pensamento absolutista, à monarquia absolutista pré-Revolução Francesa. E uma outra que prega um progresso, uma evolução com algum viés de uma mentalidade republicana, que só depois vai se instaurar mais tarde. Então, nesse conflito entre os absolutistas e os constitucionalistas, vai surgir uma solução política aí, que é a criação de uma Assembleia Constitucional, ou seja, existe a monarquia, mas existe uma Assembleia Constitucional que vai também ter um poder político em comunhão com o poder do imperador, que passa a ser um poder também moderador, né? Essa solução faz com que, então, tudo nesse período se fale como constitucional, é a moda. Tanto é que o Teatro São João, que virou Teatro São Pedro, e que nesse período de 1831, ele fecha e ele vai se tornar Teatro Constitucional Fluminense. Por que isso é importante para o que a gente está falando aqui? Onde é que entra Niterói nesse momento? Vamos lembrar que João Caetano era um ator dessa companhia portuguesa da Ludovina Soares, que estava instalada nesse Teatro São Pedro, que agora fecha por conta dessa turbulência política. E quando ele reabre como Teatro Constitucional Fluminense, em 1831, essa companhia é desalojada.
Então, essa companhia se desfaz, uma parte vai para outro teatro, que nessa época já existiam outros pequenos teatros na cidade do Rio de Janeiro, e outra parte vem para Niterói. Entre esses está o próprio João Caetano, que vem para Niterói, aqui nesse espaço que a gente está hoje, que é o Teatro Municipal de Niterói. Existia desde 1827 uma casa de espetáculos de uma sociedade filodramática e que era conhecida essa casa como Teatrinho. Aqui, João Caetano já tinha representado de forma amadora, vindo de Itaboraí, e nesse momento, enquanto ele está na companhia portuguesa, ele já vinha representando aqui, mas é nesse momento em que a companhia em que ele estava, da Ludovina Soares, se desfaz, ele volta para cá e passa a atuar constantemente nesse teatro. E, em sequência a isso, já no ano de 1833, ele resolve fundar uma companhia dramática, mas aí entra a genialidade do João Caetano, percebendo esse movimento político de um clamor por uma nacionalidade, um clamor nacionalista. Ele resolve que essa companhia seria uma companhia completamente formada por atores brasileiros, ou prioritariamente formada por atores brasileiros. E aí, em dezembro de 1833, nesse palco aqui, logicamente não dessa forma, porque ele foi muito remodelado e ampliado, mas nesse espaço em que nós estamos, é criada a primeira companhia dramática nacional. Somente a partir daí é que os autores começam a usar uma referência do surgimento de um teatro brasileiro, de um teatro nacional. Embora a peça que vai ser montada como estreia dessa companhia, espertamente João Caetano vai recorrer àquela peça que foi encenada em 1822, O Príncipe Amante da Liberdade ou a Independência da Escócia, que não tem nada a ver, mais uma vez, de nacional, nada a ver com o brasileiro, com a questão brasileira. O João Caetano, nesse período, e a partir disso principalmente, começa a receber um forte apoio, inclusive financeiro, do Império, e vai criando a sua rede de atuação, não só no Teatrinho, que ainda era da Sociedade Filodramática, e depois passou para outros donos, mas também em teatros do Rio de Janeiro. O próprio Teatro Constitucional Fluminense, que depois volta a se chamar Teatro São Pedro de Alcântara, vai ser também um espaço frequente, praticamente dominado pela companhia de João Caetano. Diga-se de passagem que não é só uma questão política, era uma questão também da importância que João Caetano adquiriu, do respeito que ele adquiriu como grande ator que de fato ele era para o conceito daquela época, um ator do teatro romântico, né? Ele era equiparado ao Talma, que era um ator do século XIX, francês, que era o grande gênio do teatro. Então ele era chamado de o Talma brasileiro, né? Então não era só uma questão política, era uma questão do seu talento, da sua capacidade, inclusive como empresário também, de gerir não só essa atividade, essas temporadas nesse teatrinho, como em outros teatros e o próprio Teatro São Pedro de Alcântara. Então, com esse apoio, ele reúne recursos e influência bastante para resolver construir o seu próprio teatro. E há um projeto, ele recebe uma verba, nessa época os governos, o governo imperial, eles destinavam verba através da destinação de loterias. Fazia-se loterias de apostas e a arrecadação daquelas loterias era destinado a este ou aquele projeto. E assim se fez. Então ele recebeu tantas loterias e com essa pequena fortuna ele começa a construção de um teatro, não aqui, mas aqui perto, na esquina da atual Rua 15 de Novembro, que na época chamava-se Rua Capitão Mor, o antigo caminho do Capitão Mor, atual 15 de Novembro, com a Rua Almirante Tefé. Então era um outro prédio aqui na esquina que ele começou a construir. Só que disse que essa pequena fortuna foi embora só na construção das bases desse teatro e que então ele não foi completado. João Caetano então resolve pedir um outro recurso para então dirigir o seu foco para o teatrinho. E aí em pouco tempo, já em 1841,
ele vai comprar o teatrinho e aqui ele vai remodelar, ampliar esse teatrinho e vai fundar então o Teatro Santa Teresa, que é como era o nome desse teatro no século XIX, a partir de 1841. E o nome também não é à toa. Ele bota o nome de Teatro Santa Teresa em homenagem à imperatriz Teresa Cristina, que ainda sequer havia chegado da Europa. Ela estava vindo para o Brasil e, novamente, numa grande jogada política, o grande empresário João Caetano resolve batizar esse teatro, que era amplamente financiado com recurso do Império, como Teatro Santa Teresa. E ali a sua companhia dramática nacional, formada basicamente por atores brasileiros, se instala e se mantém até a morte de João Caetano em 1863. Ocorre que essa criação dessa Companhia Dramática Nacional lá em 1833, antes dele ainda ser dono do teatro, é considerada por alguns autores já como esse marco de um teatro nacional. No entanto, como a gente falou, a obra encenada não era uma obra de tema nacional e nem de autor brasileiro. Então, isso vai acontecer depois, já em 1839, quando João Caetano monta com a sua Companhia Dramática Nacional, aqui nesse teatro, a primeira tragédia escrita por um brasileiro. O brasileiro é Gonçalves de Magalhães, e é curioso porque é um tema dito como nacional. Por quê? O Gonçalves de Magalhães, para escrever a sua tragédia, ele vai buscar um autor brasileiro, uma figura importante da cultura mais europeia até do que brasileira, que é o Antônio José, chamado O Judeu. Antônio José foi um autor, um escritor do século XIX, nascido no Brasil, porém criado e estabelecido na Europa. Ele teve um grande sucesso, inclusive como escritor de ópera na Europa, inclusive ombreando com os autores italianos, segundo alguns autores. Antônio José, sendo judeu, ele foi vítima do Santo Ofício, ele morreu queimado por ordem do Santo Ofício. E é esse tema trágico desse escritor do século XVIII que o nosso Gonçalves Magalhães vai escrever a sua tragédia, que se chama Antônio José ou O Poeta e a Inquisição. Então trata-se de um tema ligado a algum tipo de relação com o Brasil, um autor nascido no Brasil, e o autor brasileiro é representado por uma companhia dramática nacional. Essa conjunção de fatores é que vai ser, pela maioria dos teóricos da partir daí, considerada efetivamente como o marco do teatro nacional. Então esse Teatro Santa Teresa, que foi palco de dois momentos importantíssimos, marcos do surgimento de uma noção de teatralidade nacional, que vai ser ainda muito discutida e reconfigurada no século XX, mas ele é esse local em que nós estamos e que é na nossa cidade de Niterói e que tem referência nesse teatro nacional como um local onde acontece essa afirmação inicial de uma nacionalidade. Esse teatro vai passar ainda por muitas peripécias, por muitas transformações, por abandonos, por reformas, reconstruções. Em 1904, ele reabre já com o nome daquele que criou a primeira Companhia Dramática Nacional aqui. Ele reabre, então, em 1904, com o nome de Teatro Municipal João Caetano. Nesse panorama que nós fizemos de dois momentos históricos tão distintos, nós vimos que existem pulsações, como diz a professora Tânia Brandão, pulsações e fluxos que vão alimentando o teatro brasileiro, que não há, portanto, nem nesse período até então, e nem mesmo ao longo do século XX, uma continuidade institucional que permita um desenvolvimento pleno dessa arte no nosso país. O que há são atitudes individuais
ou de grupos, ou de pequenos movimentos que muito facilmente se encerram por falta de apoio, de estrutura e uma série de questões. A gente quer crer que nesse momento a gente está construindo, pelo menos aqui, no pequeno microcosmo da nossa cidade, uma possibilidade institucional de continuidade. E uma das pessoas que mais pensou, projetou, idealizou esse tipo de noção de um teatro contínuo, especialmente para a nossa cidade, é exatamente o tema da nossa próxima palestra no dia 10 de outubro. É a nossa querida dramaturga, teatróloga, mulher de teatro, Maria Jacinta. Então, no dia 10, a gente se encontra novamente para falar, nesse caso, ao vivo, uma transmissão ao vivo. Vamos compartilhar um pouquinho dessa trajetória da Maria Jacinta, uma grande mulher de teatro, e eu vou utilizar para isso uma síntese da minha tese de doutorado, que foi Maria Jacinta, a mulher de teatro nos bastidores da cena moderna brasileira. Obrigado e até lá.